Me chamo Alice e tenho 31 anos. Sou diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e depressão recorrente. Trabalho como psicóloga desde 2020. Como foi a sua relação com seus pais? Foi muito conturbada, principalmente com minha mãe. Minha mãe é uma mãe narcisista, então desde quando eu era pequena eu era comparada com outras meninas no sentido de aparência e maneira de agir. Minha criação foi bem tradicional. Era muito exigida na escola, tinha que ser a melhor e isso reflete até hoje em mim com uma autocobrança excessiva em todas as áreas da minha vida, principalmente acadêmica e profissional. Meus pais me negligenciavam afetivamente, não demonstravam sentimentos e nem falavam sobre eles. Foi uma infância onde tive todos os cuidados básicos que uma criança precisa ter, mas praticamente nenhum afeto. Você consegue reconhecer em seu trajeto de vida onde se deu o abandono e a rejeição? Acho que o abandono veio da infância. Sempre me senti solitária, como se tivesse sido deixada mesmo. Mas acho que emocionalmente foi isso mesmo que aconteceu. O primeiro contato com a rejeição veio da minha mãe. Não me sentia amada por ela e muitas vezes ela me dizia que estava incomodando. Claro que isso piorou no decorrer dos anos, se estendendo a rejeição de amigos e alguns abandonos que aconteceram por afastamentos voluntários e involuntários. Como lida com a separação? Não sei lidar muito bem com isso. Toda separação para mim é muito dolorosa. Fico mal por muito tempo. A minha última separação grande ocorreu há 5 anos e só agora consegui seguir em frente. Você se machuca para sentir alívio na dor emocional? Me machuquei por muitos anos, desde os 13. Dei algumas pausas, mas a última vez que fiz isso foi no ano passado, lá pelo meio do ano. Desde então não fiz mais e atualmente não sinto vontade de fazer. Como lida com a impulsividade? Eu sempre fui muito impulsiva. Isso sempre teve um impacto negativo na minha vida. Eu não sabia lidar. Quando via, já tinha feito. Eu tento controlar isso todos os dias. Creio que a cada dia que passo tenho conseguido um pouco mais. Qual episódio pode nos contar que seja importante para quem escuta? Tem uma história bem dolorosa que me aconteceu em 2018, que foi um ano terrível em muitos aspectos da minha vida. Eu perdi uma amiga que era muito importante por causa do transtorno. O nome dela era Sofia. Nos conhecemos online por causa desses grupos de Facebook sobre transtornos mentais. Adicionei ela e começamos a nos falar. Isso em 2017. Foi quando recebi o diagnóstico e ela estava lá para me apoiar. Desde então nos falávamos todos os dias sobre tudo. Passávamos algum tempo no telefone também, em chamada durante as pausas que tinha no trabalho ou na faculdade. Nos conectamos muito. Na época eu estava em um relacionamento abusivo e ela foi uma das primeiras pessoas a me alertar sobre isso, mesmo que eu não tenha concordado na época. A pessoa com quem eu me relacionava começou a querer me afastar dela, como fazia com qualquer amizade que eu começava. Eu insisti nessa amizade, o que resultou na minha separação, que na época foi bem sofrida, mas não me arrependo de ter insistido na minha amizade, já que isso me salvou de um relacionamento péssimo. Pouco tempo depois, a Sofia estava tendo melhor a sua vida. Voltou a estudar para terminar o ensino médio, estava se esforçando mesmo, lidando diariamente com muitas questões relacionadas ao transtorno. Ela começou a piorar com o passar dos meses. O tratamento do CAPS que já não ajudavam mais nem as medicações. Ela estava bem vulnerável. Foi então que nos falamos que um dia de julho e ela estava muito chateada. Estava brava e desesperançosa. Depois de falar com ela pela manhã, não nos falamos mais nesse dia. Ela sumiu. Mas era normal ela parar de responder por um tempo.
Então, dias depois, entro nas redes sociais procurando por notícias dela, quando me deparo com um perfil de um familiar informando o falecimento por causa do suicídio. Meu mundo desabou, pois já tinha passado 3 dias e não havia nem a possibilidade de uma despedida. O que quero falar com isso é que transtornos mentais podem matar. O borderline pode matar. Por isso, é tão necessário tratamento adequado e uma rede de apoio sólida. No caso da minha amiga, um preparo maior familiar e apoio de bons profissionais poderiam a ter salvado. Ela ainda poderia estar aqui. Por isso eu digo, cuidem daqueles que vocês amam e estejam passando por questões de saúde mental. Apoie o tratamento, leve nas consultas se necessário. Peguem os contatos dos profissionais, criem uma rede de apoio. Isso pode salvar vidas. Quando você percebeu que se sentia diferente, qual a idade? Eu me peguei lendo uns diários antigos e só aí tive noção que me sentia diferente desde os 11 anos. Isso que tenho registro. Mas sempre fui uma criança diferente. Me senti assim pelo menos. Acredita na remissão do quadro? Acredito sim. Como profissional, posso dizer que é super possível. Compulsões você tem? Sou exagerada com compras, mas não chega a ser uma compulsão. Mas com álcool já tive. Hoje em dia estou tranquila, mas ainda bebo. Qual mensagem passaria aos familiares e para as pessoas com transtorno de personalidade borderline? Cuidem de seus entes queridos que têm esse transtorno. Eles precisam de muito apoio e compreensão. Precisam se sentir amados. Isso faz toda a diferença. Eu sei que muitas vezes é difícil, até mesmo por causa dos sintomas do border, mas isso fará toda a diferença na vida dele. Borders não desistam de se tratar. Eu mesma sei o quão difícil é encontrar algo que funcione de verdade. Bons profissionais, mas é super possível. Demorei anos para conseguir chegar no nível de estabilidade que estou agora. Foi necessário muita paciência, mas sigam firmes e se apeguem naqueles que te querem bem. Como lida com o afeto amoroso e de amigos? Sou muito insegura com afetos. Sempre acho que a pessoa me odeia e vai me deixar. É algo que venho tentando trabalhar. Preciso de reafirmação de amor constante e sei como isso é cansativo. O que me dá mais medo ainda é de ser deixada por causa disso, o que se torna um ciclo vicioso. Sou muito apegada a meus amigos, são as pessoas mais importantes para mim. Não seria ninguém sem eles, são minha família. O preconceito dos professores com o TPB. Tive professores que disseram como existem profissionais por aí que se negam a nos atender. E a cada vez no decorrer da vida fui percebendo que é verdade. Tive uma professora que falou mal de quem tem transtorno. Ela era uma professora muito querida e que me inspirava. Agora não me recordo exatamente o que ela falou, mas foi algo que me magoou muito. Então o preconceito existe em todo lugar, mesmo psicofobia sendo crime. Ela existe até entre aqueles que deveriam cuidar de nós. No trabalho eu encontro alguns problemas que atualmente até melhoraram bastante, mas acontecia de ir atender estando mal e não conseguir prestar atenção completamente nos atendimentos. No início foi muito difícil. Eu faltava bastante aos atendimentos, por não conseguir estar dando conta de alguns dias. Pensei que seria bom largar essa profissão, que fracassaria, e esse pensamento só me deixava pior. Chorei muito por causa disso tudo, e tive que ir levando como era possível. As coisas só melhoraram mesmo a partir do ano passado. Foi quando me senti mais forte para trabalhar, sem crises constantes, mas é muito difícil, creio que em qualquer profissão, trabalhar estando tão abalado. Na profissão de psicóloga as coisas se complicam um pouco mais,
pois podem ter gatilhos que nos atinjam. Por isso é importante separar bem o que é nosso e o que é do outro, para as coisas não se confundirem.